bem-vindos a mais um Light Talk. Eu sou a Rafa. E eu sou a Samira e tô muito feliz de fazer parte do último Light Talk do ano. O último? Você precisa falar assim, Samira? Já deixou um clima triste aqui. Não precisa falar que é o último, eu vou te cancelar, menina. Ô louco, gente, vocês estão vendo, né? Eu mal cheguei nesse programa e ela já tá me cancelando assim. Brincadeira, é brincadeira, ela sabe disso. É só pra gente entrar no tema, pessoal, de hoje, né? É alguém que leu o roteiro, pessoal. A gente tenta, né? Bom, vamos ao que interessa então. A gente vai falar hoje da cultura de cancelamento. Cultura do cancelamento. Explica aí, Samira. Esse ano, gente, foi tanto cancelamento, mas tanto cancelamento que eu já me perdi de quem tá cancelado, de quem tá descancelado. Sério, foi difícil. O Twitter não parava, ficava aquela bagunça toda hora, a galera cancelando tal pessoa, assim, eu não conseguia acompanhar nada. E por falar em Twitter, não sei se vocês já sabem, mas o Light tem um Twitter agora. Segue a gente. Isso, não vai ser cancelado, pessoal. Mas não vai mesmo. E pra você que tá perdido aí com o que é essa tal de cultura do cancelamento, deixa que a gente te explica. A cultura do cancelamento nada mais é do que um linchamento virtual. Então, quer dizer, quando você tem alguma opinião ou quando você tem alguma atitude que vai contra o que a sociedade, que tá com a mania, né, vamos falar com a verdade, de problematizar tudo. Sim. Tudo milita, né? Descansa, militante. Mas assim, tudo que vai contra o que a sociedade pensa é motivo para um linchamento virtual da pessoa, né, que reproduziu uma ideia. E eu não sei se você lembra do caso da Rihanna, que ela lançou os casacos de pele de animal e assim, galera, não deu certo, o pessoal super caiu em cima dela, a marca não vendeu do jeito que esperava e tipo assim, não. Nossa, mas aí, gente, até eu, né? Não, pelo amor de Deus, amada. Eu cancelaria na certa. Fácil. E teve outro caso, assim, tem esses casos, assim, que, pelo amor, né? Que não tem como defender. Mas tem os casos que são injustos, né? Por exemplo, o caso de uma blogueira chamada Aline Araújo. Ela foi abandonada pelo noivo no altar. E foi uma história muito triste, porque ela tava muito mal com isso. Ela pegou esse episódio triste da vida dela e decidiu dar a volta por cima, né? Então ela pegou, fez um ensaio com vestido de noiva, como se ela estivesse se casando com ela mesma. Só que a internet interpretou isso de um jeito péssimo, porque no outro dia já tava todo mundo falando super mal da Aline, falando que não concorda, que ela queria chamar atenção, e isso chegou no extremo, né? Tanto é que a Aline tirou a própria vida. Esse caso eu já não concordo, assim, eu fiquei super chateada também, achei péssimo, porque as pessoas têm essa mania também. Eles não sabem diferenciar. Por um exemplo, eu não gostei dessa ideia, eu vou cancelar a ideia. Eles caem em cima da pessoa e querem cancelar a pessoa e tal, e a gente precisa realmente ter esse cuidado com as pessoas e tentar ensinar as pessoas. Exatamente. Quando você cancela uma pessoa, você tá tirando a chance dessa pessoa de se redimir, de aprender com o erro dela. Mas quando você dá uma chance dessa pessoa de ensinar pra ela, né, cancelando a ideia e não a pessoa, você tá dando uma chance dessa pessoa reproduzir o que ela aprendeu de bom, né? Dela ser uma pessoa melhor, dela passar pra frente uma mensagem melhor, né? O certo. Mas a gente tem essa mania, infelizmente, de cancelar pessoas ao invés de ideias. Exatamente. E, por um exemplo, né, já que você está falando disso, preconceito, racismo, aí sim são coisas que devem ser canceladas, porque, né, pessoal, não precisa nem explicar por quê, né? Exatamente, são ideias a serem canceladas, né? Não pessoas a serem canceladas. Exatamente. Imagina, aí eu fico imaginando, né, a gente que quer cancelar todo mundo, acha que tem a moral pra cancelar todo mundo, né, que a gente não é grande coisa. Tô se achando. Exatamente. Imagina se Jesus pensasse assim. Nossa, né? Eu vou cancelar essa ideia, isso é muito pecador, isso não dá. Gente, não ia sobrar um se Jesus decidisse, não, vou sair cancelando geral. Gente, não ia ter um. Não ia ter um justo, entendeu? Todo mundo na roça. Todo mundo. Mas eu, Samira, não sei você, mas eu cancelaria 2020. Gente, calma. Calma, não acabou. Não, zoeira. 2020, apesar de tudo, né? Não foi um ano ruim, gente. Foi um ano que deu pra aprender bastante coisa, né? Foi um ano bom, no fim das contas. Então, eu acho... O corona, vai. O corona não tem como defender, tá? O corona realmente veio... Me ajuda a te ajudar.
Mas apesar de tudo também, o Corona foi um episódio triste do nosso ano, foi o que fez 2020 ficar marcado dessa forma tão negativa, mas a real é que, com tudo, a gente acaba aprendendo muito com o Corona, né? A gente acaba olhando para Deus nessa situação também. Enfim, tem muita coisa que veio com a nossa dor, né? Sim, muita coisa que veio com a nossa provação durante o ano, né? Exatamente. Deus realmente nos ensinou muito esse ano, apesar de tudo, né? A gente fez a brincadeira aí, mas esse ano realmente Ele nos ensinou muita coisa, Ele nos mostrou que a gente realmente depende dele pra tudo. E assim, realmente eu não cancelaria 2020, só o Corona, pessoal. Mas eu tô até animada, assim, na expectativa com o próximo ano, que o Light tem preparado. Eu tô muito animada, assim. E vamos conferir também o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Bora lá! Oi, é muito bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Com certeza você em algum momento desses últimos anos se deparou com essa expressão, a cultura do cancelamento. Principalmente no ano de 2020. Nas primeiras semanas da quarentena, essa palavra viralizou. Sabe, estreias de cinema que era tão esperada, concertos, né, temporadas do Netflix ou temporadas esportivas, grandes eventos foram cancelados. Mas o que é a cultura do cancelamento? De acordo com o site B9, a cultura do cancelamento é basicamente um movimento de boicote às empresas, marcas, artistas, eventos, figuras públicas em geral, que venham a agir de uma forma que é considerada ofensiva, que é incorreta, que é incoerente com os seus princípios, discursos e valores promovidos. Até parece que ela começou como uma causa muito interessante, mas rapidamente ela virou um meio de agressão, de divisão e reclamação. Se a gente for olhar no dicionário, a palavra cancelar quer dizer eliminar, sabe, riscar, tornar alguém sem efeito. E é exatamente isso que a cultura do cancelamento se propõe hoje. Uma prática de cancelar, sabe, de condenar, linchar uma pessoa dentro de um ambiente virtual. Até parece um tribunal, onde temos incontáveis júris deferindo ali sentenças e causas a pessoas e a situações. Então, definindo de forma rápida, a cultura do cancelamento hoje ela é um meio de ignorar totalmente uma pessoa ou aquilo que ela produz, caso ela cometa um erro. Foi-se a época, então, que as opiniões diferentes, incluindo aquelas que desafiam costumes aprovados culturalmente, eram debatidas com fatos e argumentos sólidos. Sabe, hoje não existe diálogo. Agora, quando uma pessoa faz ou diz algo que está em conflito com as preferências da cultura ou uma crença, nós o quê? Cancelamos. Nós bloqueamos, nós xingamos, nós ofendemos e tantas outras ações. A cultura do cancelamento se tornou um meio de reclamação. Então tudo que eu acho errado, não gosto, não quero, eu devo cancelar. Sabe, então é um movimento agora que se tornou egoísta, sabe, sem compaixão, sem amor, quando ele perde o seu propósito de defender causas legítimas. Parece que se transformou em um meio de mimimi da nova geração, sabe, da nossa geração. Existem pessoas até que passam dia e noite procurando coisas, até do passado de outras, para levantar uma tag para cancelar alguém nas redes sociais. Até porque elas dizem que a internet nunca esquece. E aí então a política de ação dessas pessoas é: não confrontaremos suas ideias, confrontaremos você e faremos você passar vergonha, sendo excluído, sendo cancelado. Contudo, nos últimos meses, qualquer motivo, ainda que pequeno, tem gerado cancelamento a qualquer pessoa, seja ela pública, seja ela não pública. Sabe, é de uma forma impressionante como essa cultura tem invadido as igrejas brasileiras, principalmente através do web crente, sabe, dos cristãos. Tudo agora é razão para cancelamento. E a nossa conversa hoje não será concentrada no movimento da cultura do cancelamento, mas o que a cultura do cancelamento e esse movimento tem feito em nosso coração. O que esse jargão e modismo tem causado e mudado em nós, mudado a nossa visão e mudado o nosso foco. Hoje eu vejo um número crescente de jovens querendo cancelar muitas coisas em suas vidas e até cancelar este ano. Sabe, muito em função das perdas, dos planos que não se realizaram, pela perda de um familiar, de um amigo, a perda de um trabalho, a perda do namorado ou da namorada, sabe, o adiamento da festa de casamento,
o ano da formatura que não é como você esperava, ou a forma como tem sido hoje os vestibulares, a viagem, o intercâmbio que foi cancelado, até a sua amada série do Netflix que foi cancelado. Sabe, muitas coisas esse ano a gente infelizmente tem visto que foram cancelados. E isso tem gerado muitos sentimentos nos jovens. Um sentimento de ira, de raiva, de ódio, muitos de impaciência, ingratidão, briga, sabe, falta de perdão, crises emocionais. E aí então incredulidade, a falta de fé, causado muito medo e até mortes. Até mortes. Nós vemos um número muito grande de suicídios. Temos exemplos de pessoas que se suicidaram como resultado desse movimento. E nós estamos chegando ao final de 2020 e começamos a pensar naquilo como que foi esse ano? Como foi esse ano? Que loucura que foi esse ano? E aí nós paramos para refletir, nós paramos para planejar, para repensar, para recomeçar. E muitos chegam à conclusão que 2020 deveria ser cancelado. Mas eu penso de uma outra forma. Eu penso que diretamente e indiretamente, se eu estou dizendo que o ano de 2020 deve ser cancelado, eu estou dizendo que Deus deve ser cancelado. Pois Ele é o Criador e sustentador da vida. Então não estamos cancelando 2020, estamos cancelando o controle de Deus em nossas vidas, se assim acreditamos que 2020 deve ser cancelado. Precisamos entender que mesmo que nada, aquilo que nós planejamos tenha dado certo, o que Deus planejou para esse ano deu certo. O que Ele planejou para esse ano deu certo. Então precisamos entender que tudo tem um propósito. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para a sua criação. Sabe, Deus quer ajustar o nosso foco por meio desse momento. Deus tem poder para nos sustentar em qualquer circunstância. Nada foge do controle dele. Sabe, Deus não é pego de surpresa. Ele não fica assustado sem saber o que fazer quando algo acontece. Tudo tem a sua permissão. Tudo é do seu conhecimento. Ele tem um plano bem arquitetado para que nós venhamos a passar por isso e saiamos semelhantes a Cristo. Pois esse é o nosso propósito de vida. É nisso que encontramos sentido para a nossa vida. Essa é a verdade que deve ser base para o nosso coração. E há uma pessoa na Bíblia que eu aprendo muito, Davi. Davi ele foi um homem que passou por muitas crises, muitas dores, muito sofrimento, sofreu por consequências do seu pecado, sofreu pela perseguição dos seus inimigos, pela perda de familiares e muitas outras coisas. Mas é interessante que Davi ele tinha a certeza que todos os seus dias estavam sendo controlados por Deus. E você pode ver isso ao ler Salmo 139. Sabe, é um dos salmos mais belos que nós temos na Bíblia. É um salmo que traz 4 qualidades de Deus. Vai falar sobre o seu conhecimento de todas as coisas, vai falar sobre sua presença em toda parte, vai falar do seu poder em formar o homem, vai falar do seu poder em conhecer o coração daqueles que o temem. E Salmo 139, versículo 16, vai dizer que cada dia da minha vida está registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Sabe, esse versículo significa que os dias de Davi foram escritos no livro de Deus. Eram do conhecimento de Deus. A vida de Davi em todos os seus episódios, seja tristes, alegres, difíceis, fáceis, de chuva, de sol, as consequências das suas escolhas, as perseguições, o sofrimento, a alegria, a vitória, os acontecimentos surpresas, todos estavam sob o controle de Deus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a pandemia ou esse momento que nós estamos vivendo é totalmente controlado por Deus. Todos os eventos que aconteceram em nossa vida é do conhecimento de Deus. Ele tem cuidado de você com muito zelo, amor e misericórdia. E eu convido você a olhar por essa ótica. Olhar para o cuidado de Deus na sua vida. Sabe, desafio você a fazer uma lista de coisas que você tem para agradecer a Deus ao longo desse ano. E depois fazer uma outra planilha, fazendo uma comparação, uma outra tabela com um comparativo de como está a sua vida com Deus. Como você está com Deus. E aí então você faça o comparativo de quem é que está em falha, quem é que está em falta. Porque com certeza nós teremos inúmeros motivos para agradecer a Deus.
E aí então perceber que nós não queremos que o 2020 seja cancelado. Mas a nossa atitude vai ser pedir perdão, sabe? Pedir para recomeçar. Vai ser desejar reajustar a sua vida com Deus. Então, uma coisa que eu quero que você saia ciente daqui é que 2020 não é um ano para ser cancelado, mas é um ano para que nós venhamos a aprender a viver alinhados com Deus. Vivermos alinhados com Deus. O que eu acho mais impressionante nesse texto é o pedido de Davi. Ele termina com um pedido pessoal para Deus. Que Deus o sonde, que Deus o prove, que Deus o conheça, que Deus o faça ver, que Deus o guie. Sabe? E esse é o pedido que deveria ser o nosso pedido todos os dias. Deve ser a nossa oração constante. Que estejamos alinhados com Deus, vivendo para Ele com tudo que somos e temos. Sabe, a palavra de Deus vai dizer: ame o Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E aí então, versículo 23 e 24 de Salmo 139 vai dizer: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Sabe, esse deve ser o nosso pedido. Deus, examina o nosso coração. Deus, olha as raízes do meu coração. Deus, tira a cortina que esconde o que eu não quero que o Senhor veja. Mostra os meus pecados de estimação. Mostra as mazelas que há no meu coração. Mostra atitudes que tenho feito que me fazem andar com um sentimento de vazio e até questionando o teu amor e o teu cuidado. Põe para fora os meus pensamentos, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Deus, me prova, me coloca à prova nesse ano, me testa, mostra em que área que eu preciso melhorar. E é incrível como Deus tem colocado os jovens hoje na parede para mostrar justamente a fraqueza da sua fé. Que o vazio que sentem e querem preencher com outras coisas só pode ser preenchido com uma entrega total de coração a Deus. Sabe, não é 10, 20 ou 40, 50%, mas deve ser 100%, porque Ele se entregou totalmente por nós. Sabe, e esse ano nós estamos aprendendo o quão somos fracos e somos totalmente dependentes dEle. E diante disso, precisamos pedir para que Ele nos mostre aquilo que o ofende, sabe, aquilo que o desagrada. E nós podemos fazer isso através de um autoexame. Sabe, vamos descobrir muitas coisas, atitudes, lugares, pessoas e tantas outras coisas que têm feito e tomado o lugar de Deus em nosso coração e têm enfraquecido a nossa fé. Sabe, Deus já tem mostrado para você ao longo do ano, ao longo desse ano, e o que você precisa mudar, o que você precisa transformar na sua vida. Então peça para que Ele te guie no caminho que é eterno, o caminho que é próximo a Ele, Sabe, então esse ano não é um ano para cancelar, mas um ano para se alinhar, reajustar a nossa vida com Deus, e assim nós vamos encontrar sentido para muitas coisas que nós estamos vivendo. Nós vamos agradecer mais, nós vamos valorizar mais, nós vamos fazer mais. Sabe, então esse ano é um ano que nós vamos aprender a valorizar a nossa vida com Deus. E uma das orações que eu mais tenho feito, eu oro para que Deus cuide dos jovens da nossa igreja, cuide dos jovens do nosso Brasil. Oro para que os jovens eles sejam tocados e a perceberem o vazio que em seu coração eles estão vivendo e que eles buscam preencher em uma saída de fim de semana. Mas esse vazio nunca será preenchido. Só será preenchido em um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso depende do seu relacionamento diário com Ele. Sabe? É um relacionamento verdadeiro com Deus que se baseia e é vivido todos os dias. E esse relacionamento vai fazer sentido para você. Sabe, eu sei que o mundo afora é mais atrativo, as coisas que nós temos lá é mais divertidas, mas isso não preenche, isso só apenas engana, isso camufla um problema e até aumenta esse vazio. Então nós precisamos aprender que aquilo que precisamos realmente é de um relacionamento crescente com Jesus. E aí então, nós vamos aprender
a valorizar mais a nossa família. Nós vamos, dentro desse ano, aprender a valorizar os nossos estudos, o nosso trabalho, os nossos pertences. Vamos valorizar a nossa igreja, sabe? Vamos aprender novas habilidades. Vamos resgatar habilidades antigas, sabe? Vamos viver grandes milagres. Vamos viver da grande provisão de Deus, do sustento de Deus. Vamos aprender a replanejar, porque a nossa fé está nele. E sabe, esse período, esse ano de 2020, nós estamos sendo testados na nossa fé. Testados em todas as áreas. Todas as áreas. Estamos sendo peneirados, sabe? Refinados, reciclados, moldados por Deus. Então não olhe para o 2020 como algo ruim. Olhe para 2020 como algo bom. Deus tem um propósito em 2020. Mas eu quero dizer algo para você. Cuidado. Cuidado. Pois nós temos a grande mania de insistir em olhar para a nossa agenda. Como se Deus não soubesse o que faz. Como se os nossos planos fossem melhores do que o dele. Como se ele não tivesse um plano. Como se ele não estivesse no controle. Como se a nossa vida dependesse do sucesso dos nossos planos e sonhos. Como se ele só fosse bom quando as coisas acontecem do nosso jeito. Como se ele trabalhasse em nossa vida só quando as coisas boas aos meus olhos acontecem. Cuidado com isso. E eu te convido a refletir sobre isso. Saiba, a caneta da sua história não está na sua mão. A caneta da nossa história não está nas nossas mãos. A caneta da nossa história, da nossa vida, está nas mãos do autor da vida. Desse Deus que tem poder para fazer o seu inverno se tornar uma primavera. Desse Deus que tem poder para fazer a sua história um exemplo. Saiba, você não foi cancelado por Deus. Você é amado por Deus. E por esse grande amor que se revelou, por esse grande amor que nós temos, a certeza de viver, eu convido você a repensar. E não faça a escolha errada de tirar a Deus, de tirar ao nosso Senhor do topo da sua lista de prioridades. Coloque Ele no topo. Coloque Ele no centro, sabe, do seu coração. E que por meio dele, por meio da palavra dele, você faça aquilo que você deve fazer, porque ele é o centro. Sabe? Pois assim, você estará vivendo pleno, tendo a certeza de uma segurança em meio ao caos. Você viverá, por mais difícil que seja, negar a nossa vontade, a nossa própria vontade, mas vivendo pela vontade de Deus, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Por quê? É Ele quem escreveu a tua história. É Ele quem está no controle dela. Então reflita nisso, pense nisso e viva por isso. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor continue, Pai, a operar em nosso coração, a mudar a nossa percepção e nós venhamos a olhar, Deus, sempre a nossa vida, a sociedade, pela Tua ótica, pela Tua palavra, e assim nós vamos viver gratos ao Senhor. Assim nós vamos ver, Deus, a Tua boa maravilha, nós vamos ver da Tua boa dádiva, nós vamos ver do Teu grande poder, Pai, se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E que o ano de 2020, Deus, nós venhamos a entender que não é um ano perdido, mas é um ano que está sob o Teu controle. E é um ano que nós devemos nos alinhar à Tua vontade, ao Teu querer e reajustar o nosso relacionamento contigo, que deve ser diário. É isso que eu peço para os meus irmãos, ó Pai. Eu peço para a minha vida. É isso que eu clamo por todos nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 2020 não foi um ano perdido. Apesar de tudo que nós passamos com a pandemia, foi um tempo muito precioso para mim, em especial profissionalmente, onde eu pude enxergar novas oportunidades, novas possibilidades que não seriam possíveis de enxergar sem essa crise. Então por isso eu sou muito grato a Deus. Bom, 2020, né? 2020, apesar de tudo, foi um bom ano. Eu finalmente estou me formando no meu curso de engenharia e também consegui um emprego que eu sempre sonhei. Então, 2020 está sendo um bom ano.
parte boa dessa pandemia foi que a gente aprendeu a lidar melhor com a distância e isso nos fortaleceu e nos amadureceu como casal. 2020 não foi um ano perdido para nós, né? Nós continuamos confiando em Deus e no meio de toda essa pandemia, Ele nos abençoou com tantas coisas, mas especialmente com o dia do nosso casamento, né? E foi um dia muito especial para nós. Isso, nós temos vivido dias incríveis por entender que Deus está no controle de todas as coisas e por isso nós convidamos vocês a continuar confiando nele. Eu vim dizer que eu não cancelaria meu 2020, por mais que foi um ano que passamos perante uma pandemia, eu fiquei desempregada logo no início da pandemia. Cheguei a me questionar a Deus algumas vezes, ai meu Deus, não vou conseguir um emprego novo. E 2 meses depois eu já estava trabalhando, então eu tenho que só agradecer. Pra mim, a pandemia só teve pontos positivos, como tempo em família, foco mais nos estudos, no trabalho. 2020 tem sido um ano muito difícil, mas mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem inúmeros motivos para agradecer. Eu vejo a crise como uma forma de extrair o melhor das pessoas ou de trazer algum aprendizado. 2020 não foi um ano perdido. Eu cheguei à conclusão de que eu não cancelaria o ano de 2020, porque foi um ano de muito aprendizado. Em todo o tempo Deus estava cuidando, nada fugiu do controle dele, mas eu vou confessar que eu sinto muita saudade da nossa programação do Light, de todo mundo junto, aquela loucura de sábado. E eu tenho certeza que vocês também sentem muita falta. Então eu tô passando aqui para falar que ano que vem, 2021, a nossa programação do Light volta e volta com tudo. Altas programações, a nossa expectativa tá lá em cima. Então nós esperamos cada um de vocês nas programações do Light do ano que vem. Tá bom? É isso. Estou muito ansiosa, espero que vocês também estejam com a expectativa lá em cima para 2021, ano novo. E é isso. Vejo vocês lá. Tchau!